Nós não podemos confundir crime de atentar com tentativa de crime. São coisas diversas. Como eu disse, não existe a norma de extensão de tipicidade do artigo 14, inciso 2º, tentar e não conseguir. Não. Houve o atentado, houve atentar o golpe de Estado. E aqui já foi dito várias vezes que o crime de atentar contra a democracia, contra o Estado de Direito, de praticar golpe de Estado, não existe tentativa. Se a execução se iniciou e o golpe de Estado não se consumou, o crime é consumado. Porque se o golpe de Estado se consumar, não há crime a ser analisado. Me parece que aqui nenhum dos presentes, e todos aqueles que nos ouvem, ninguém acreditaria que se houvesse golpe de Estado, estaríamos aqui a julgar esses fatos. Eu dificilmente seria o relator. Talvez aí a minha suspeição fosse analisada pelos kits pretos, e votada. Ou seja, nós não podemos confundir crime de atentar com a norma de extensão de tipicidade do artigo 14, inciso 2º. Márcio Nunes Rezende Júnior. Se a gente não tem coragem de enfrentar o cabeça de ovo e uma fraude eleitoral, vamos enfrentar quem? Ou seja, além disso, eles também conseguiram fazer vários apelidos para esse ministro relator, né? Eu quero dizer, Vossa Excelência, que o anterior é mais simpático, centro de gravidade. É mais simpático. Agradeço, ministro Flávio. Nenhum dos golpistas, dos denunciados como golpistas, nenhum realmente acreditava em fraude eleitoral. O núcleo de desinformação, e por isso que os núcleos se completam na descrição da Procuradoria-Geral da República nessa organização criminosa, os núcleos se completam porque o núcleo de desinformação, ministro Fux, criou isso porque isso era um antídoto para eventualmente se perdessem as eleições. E criou e divulgou. Agora, entre eles mesmos diziam, não, mas não tem nada, não achamos nada, ninguém achou, mas continuavam repetindo porque seria o estopim para tentar convencer as Forças Armadas. O comandante do Exército, o comandante da Força Aérea, várias vezes disseram, nunca foi encontrado nada. O comandante do Exército, e o Exército participou da comissão no TSE, falou, nunca foi encontrado nada. Mas mantinham, mesmo depois das eleições, nós já estamos falando aqui, já chegamos até dezembro, quase dezembro, mantinham esse discurso golpista. Esse discurso golpista, e por que isso? O novo populismo, esse populismo extremista digital, não só no Brasil, essa extrema direita que não acredita na democracia, essa parte extremista que não acredita na democracia, aprendeu que atacar diretamente a democracia não dá ibope, nacional e internacionalmente. Então não se ataca a democracia, se ataca os instrumentos. Olha, eu sou a favor da democracia, mas houve tanta fraude que nós temos que dar um golpe para restabelecer a democracia. Isso foi feito na Hungria, isso foi feito na Polônia, esse discurso foi feito lá atrás nos Estados Unidos. Voto por carta é fraude, sendo que o voto por carta é uma instituição norte-americana desde a Guerra de Secessão. Só que como um partido sabe que o outro, tradicionalmente, tem mais votos por carta, se eu perder, joga no voto por carta. No Brasil, se perder, joga na urna eletrônica, no TSE que fraudou. Um discurso golpista para ter uma fundamentação para o decreto que estava sendo elaborado para o fim do Estado Democrático de Direito brasileiro. Quem vazou a carta aos comandantes, a carta golpista? O denunciado do Núcleo 5, que é do Núcleo de Desinformação também, que está com prisão preventiva decretada, está foragido do Brasil, atenta contra a democracia do Brasil, sem ter coragem de viver no Brasil, Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, e que, na verdade, só tem influência nas Forças Armadas porque é neto do último presidente durante o tempo de golpe militar, o último presidente da República, João Batista Figueiredo.
A Procuradoria ainda detalha que o acusado, Bernardo Romão, também enviou mensagem para o réu colaborador Mauro César Barbosa, informando exatamente isso, para assistir o programa Pingo nos Is da emissora Jovem Pan, salientando que algumas pessoas lá seriam expostas junto com a carta. Detalhe ainda que o réu Mauro César Barbosa Cid afirmou que tinha conhecimento, o que corrobora exatamente o alinhamento da atuação da organização criminosa. Veja, que é muito importante isso que descreve a denúncia. Para e passo o alinhamento entre núcleo 1, representado pelo réu colaborador Mauro César Barbosa Cid, e o núcleo 3, que hoje estamos analisando. E eu mostro também as mensagens entre Correia Neto e Mauro Cid. A denúncia narra ainda que o denunciado no núcleo 5, Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, durante a transmissão em 28/11, expôs os nomes dos militares, ou seja, expôs, criticando o nome do comandante militar do Nordeste à época, general Richard Fernandes Nunes, que hoje é o chefe do Estado-Maior, o então comandante militar do Sudeste, que hoje é o comandante do Exército, Tomás Miguel Ribeiro Paiva, o então comandante militar do Sul, que já passou para a reserva, general Stumpf, tendo afirmado que os 3 militares eram contrários a uma ação mais contundente nas Forças Armadas. Nós, ministro Flávio, nós chegamos a viver um absurdo tão grande no Brasil que se normalizou que numa transmissão de um programa de televisão, Pingo nos Is, rádio e televisão, YouTube, na transmissão, se normalizou que um pseudo-jornalista foragido pudesse atacar generais, comandantes de região, dizendo que, e jogando parte da população contra eles, dizendo que eles deveriam ser atacados porque eles eram contrários a uma ação mais contundente das Forças Armadas. Mais contundente no quê? Se nós não estávamos em guerra. Mais contundente para acabar com o Estado democrático de direito. Não há nenhuma dúvida aqui nessa sequência de fatos. Tanto que a acusação destaca exatamente isso, que Figueiredo Filho utilizou de sua posição de comunicador para pressionar e provocar a cooptação do alto comando. O artigo 142 não tem absolutamente nada a ver com poder moderador. E os juristas que assim escrevem não são juristas, são golpistas. Não, nem o 142, nem nada na Constituição, porque parece que desconhecem o artigo 2º, né? São poderes independentes e harmônicos. O legislativo, executivo e judiciário, simples assim.